Pastor Jonas, eu quero te pedir no nome de Jesus, o senhor vem estar orando pela vida do pastor Jonathan Carlos, meu amigo, que estará transmitindo a palavra de Deus agora, amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É um prazer muito grande participar dessa grande festa aqui do nosso amigo Diego Oliveira. Assim que ele colocou o que ia fazer, a gente já falou que ia descer para cá. E quando ele falou que seria o Jonathan Carlos que ia pregar, eu falei, eu quero estar lá para ouvir ele de perto, viu? E já fazer o convite para ele participar do nosso congresso geral lá de Mocidade em Brasília no ano que vem, amém? Depois eu quero que a minha esposa ali, a Bárbara, com a minha irmã, a pastora Carla, esteja entrando em contato com a esposa do Jonathan, né? Ela que faz a agenda dele, entendeu? Olha, viu, Bárbara? Ela que faz a agenda dele, viu? Então, irmãos, vamos orar, que agora chegou a hora da parte principal do bolo. Louvar é bom, cantar é bom, mas se não tiver palavra, vira apenas um movimento. Amém? A palavra de Deus é que salva, é que cura, é que liberta, é que leva para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai celestial, Criador de todas as coisas, estamos neste momento agora, Pai querido, aqui apresentando o teu servo, o pastor Jonathan Carlos. Senhor da glória, que ele possa ser usado, que ele possa trazer a mensagem direta do céu, que nós sabemos que tu já colocaste no seu coração. Pai querido, eu te apresento este ambiente, neste lugar. Faça semelhantemente ao tanque de Betesda, ó Pai amado, e que com o poder da tua palavra possamos ser curados, transformados, purificados, santificados e libertos, ó Pai querido. Em o nome de Jesus é que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Obrigado, pastor Jonas. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom é nós estarmos reunidos aqui esta noite. Eu digo sempre que se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui. Por causa de Deus, que mais uma vez vocês entraram na presença de Deus, e louvado seja o nome dele por isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre em nome de Jesus. Eu estou muito alegre em estar aqui. Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho capixaba, um pouquinho baiano, um pouquinho carioca. Então estou em casa aqui hoje. Irmãos, como eu me senti alegre à vontade. Mas que povo pentecostal bom é esse aqui, hein? Que nunca falte esse óleo sobre a tua cabeça. Mas vocês são de Deus demais. E eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui está marcando Viana. Está marcando essa cidade para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda a direção, e cada pastor que está conduzindo esse trabalho também, pela vida do meu amigo presbítero Diego. Meu amigo, tu é uma benção. E como eu falei, esta manhã tu me honra muito. Sou apenas o Jonathan. Tu és uma benção. Obrigado, carinho de sempre. Diego foi uma pessoa que Deus me apresentou há anos já, né, meu amigo? E nós desenvolvemos uma amizade, um carinho. A gente até brinca que os irmãos falam muito que a gente parece até ser irmão de sangue. Até se parece na aparência. Mas a verdade é que nós, muito mais do que sangue, somos em Cristo. Tu és uma bênção, meu amigo. Que nunca falte esse óleo sobre a tua cabeça. Continua firme nessa caminhada, pois ainda muito longa é esta caminhada, e muitas coisas Deus ainda há de colocar nas suas mãos. Deus abençoe você, toda a sua casa. Vocês são uma bênção de Deus, casal abençoado demais. E todos os amigos pastores, companheiros de altar, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, carinho, toda a receptividade e todo o carinho dos irmãos. Vocês são uma bênção. Vocês me receberam com tanto carinho, tanto amor. Que Deus recompense e abençoe vocês. Eu não posso deixar de fazer menção da minha vaza, minha esposa, que está bem aqui na frente. Irmãos, talvez vocês não tenham visto, mas como ela marchou aqui esta noite. Eu estava dali quietinho olhando para ela. Ela é pentecostal até o tutano, glória a Deus.
é uma benção. Eu costumo dizer que se ninguém der glória, pelo menos ela vai dar glória ali. E às vezes Jesus manda falar uns negócios meio apertados, eu falo, não tem problema, pelo menos a minha vaza vai dar glória, e eu vou falar o que Jesus mandou, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre os vossos corações, e eu quero ser fiel ao que Deus me direcionou. Pega a tua espada, saca ela da tua aljava, é a arma mais poderosa que existe, e localiza Apocalipse capítulo 19 comigo. Eu não vou correr daquilo que Jesus colocou a vos falar. Apocalipse capítulo 19, verso de número 11. Que Deus abençoe enquanto os irmãos procuram. Cada um dos levitas, cantores, tocadores, tangedores, Deus abençoe vocês. Que unção, que graça com qual Deus vos usou aqui esta noite. Deus continue preservando vocês nesse óleo. Se você encontrar alguém do seu lado que não possua o exemplar bíblico, compartilha da leitura da palavra de Deus com esta pessoa. Apocalipse 19, verso 11, quem encontrou diga, eu achei. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele era chamado fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Amém, igreja? Põe sua Bíblia no banco, mas não se sente ainda. Você vai procurar o crente mais cheio de Deus que estiver perto de você aí. E como diz um amigo meu lá no Rio de Janeiro, tem que ser cheio mesmo, porque quem está vazio vai esvaziar você. Então pega um cheio aí agora, e você vai transportar algo para quem está aí perto de você. Dá aquele olhar 007 para ele, que só crente pentecostal sabe fazer, e aquele sorriso lindo que só quem vai morar no céu sabe dar. Se tu não vai para o céu, você está proibida de sorrir agora. Só mostra os dentes quem vai para a glória. Isto. E você vai profetizar algo sobre a vida desta pessoa. Diga, vai chegar o tempo, e já é chegado, em que Deus procura com os céus abertos os avivadores do último tempo. Diga, a trombeta pode tocar agora. Se Jesus volta, como é que ele te acha aqui dentro desse ginásio enviando? Eu vou esperar você reagir a esta palavra. Daqui a pouco eu começo a pregar. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Tome seu assento glorificando a Deus em nome de Jesus, igreja. Aleluia. É hoje, Jesus. Ei, Jeová grandão da Galileia. Eu sinto ele aqui, vaso. Fica ligado comigo aí, varão. Igreja, é necessário colocar alguns pontos diante de vós, antes de entrarmos e mergulharmos de cabeça naquilo que Jesus quer falar conosco. Por isso eu peço toda a sua atenção agora. Me encara bem dentro dos meus olhos aqui. Isto, desse jeito. Eu não comecei lendo o verso 11 à toa. O verso 11 é uma diretiva para toda igreja que ainda está na face da terra. A verdade é que quando João começa dizendo, eu vi o céu aberto, ele está proclamando uma ação da glória para com a terra. E a ação da glória é que os céus, que outrora estavam fechados, agora estão abertos. Eu digo isto porque se você começar a ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar algumas instruções acerca dos céus. E eu próprio me peguei fazendo uma análise certo dia, e vi que nem sempre a porta dos céus ou os céus estiveram abertos. A verdade é que quando você lê Gênesis, percebe que existe uma porta aberta, e a porta do jardim do Éden. E é nessa porta aberta que Jeová encontrava com Adão. Mas através do pecado de Adão, a porta se tranca. E apesar da porta se trancar e parecer que os céus estão fechados, Deus não abandona a humanidade. Deus aplica uma promessa dizendo, rapaz, fique tranquilo. Você pecou, você errou, a humanidade caiu contigo. Mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em outras palavras,
Eu poderia te jogar no inferno, mas eu vou resgatar vocês. E assim é. Você passa todo o Antigo Testamento lendo acerca do tabernáculo e do templo, que enquanto os sacrifícios estão acontecendo, volta e meia o céu se abre, uma coluna de fogo desce, Deus se apresenta no meio da nuvem, profetas têm visões de tronos, outros veem anjos voando, Israel nas mãos de Deus e Deus guerreando pelo povo. E tudo isso acontece porque os céus se abriam. Mas enquanto o céu se abria, ele não permanecia aberto. E talvez alguém que me acompanha já tenha me ouvido falar isso. No Antigo Testamento o céu se abria, Deus descia através da glória, o Espírito se manifestava, depois o Espírito se ausentava da terra, voltava para a glória e o céu se trancava de novo. Então o céu não ficava aberto no Antigo Testamento. É por isso que você vê em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, foi uma abertura de céus. É por isso que você lê, por exemplo, em Ezequiel, nos primeiros capítulos, enquanto o povo estava à beira do rio Quebar, os céus se abriram porque não estavam abertos. Deus deu um vislumbre de glória através da abertura dos céus. E do meio dessa abertura eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E nesse trono tinha rodas por dentro de rodas, embaixo de uma base. E esse Senhor que se apresentava sobre esse trono se movia como queria se mover. Não era quem estava na terra que declarava a movimentação de quem estava no trono, mas era quem estava no trono através do Espírito que movimentava do jeito que queria. Só que enquanto Isaías está tendo essa visão no capítulo 6, Ezequiel está tendo essa visão no capítulo 1, parece que enquanto eu leio a Bíblia, e os irmãos podem conferir isso, que os céus ainda não se abriram, até que pisa um varão de guerra na terra. E esse mesmo a qual nós lemos no verso de 11, que ele não apenas é justo e fiel, mas também guerreia. Ele vem guerreando na terra. E enquanto ele está guerreando, ele entra nas águas do rio Jordão, o vaso que levantou a Bíblia. E quando ele está sendo batizado, já entendeu, tu és de Bíblia, pastor. Quando ele sai das águas, está escrito, vai reclamar com quem escreveu. Os céus estavam trancados, mas quando esse varão entrou nas águas, os céus se abriram, o Espírito desceu, pousou nele e está com ele. Ele guerreia trazendo o Espírito de Deus à terra. Só que eu vou falar algo claro a quem está brilhando de olho arregalado. Naquele dia foi diferente, porque todos os profetas também recebiam o Espírito de Deus. Ezequiel recebia, Isaías recebia, Moisés recebeu, estava lotado, entupido do Espírito de Deus. Amós recebeu, Neemias recebeu, mas nenhum deles teve a capacidade de receber e manter o Espírito em si. Mas quando Jesus vem pregando, entra um dia na sinagoga, abre o olho do profeta Isaías, olha para quem estava na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor não veio me visitar e foi embora. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou carregando ele aqui. A sinagoga fica empolvorosa. Quem está na sinagoga olha para ele, apontando o dedo no português claro, diz: rapaz, está se achando maior que Abraão? Está se achando maior que Isaac e Jacó? Quem tu pensa que é? Moisés andou na terra e não carregou o Espírito. Isaías andou na terra e não carregou o Espírito. Ezequiel andou na terra, Jeremias andou e não carregou. E tu vem, carpinteiro, filho de José, dizendo que está carregando o Espírito. Aí ele continua dizendo: porque eu não vim para abater, eu vim para abrir cela e levantar quem está caído. Eu vim para abrir olho de cego, eu vim para curar quem está ferido, eu vim para pregar o ano aceitável do Senhor. A multidão que está dentro da sinagoga mete a mão em Jesus, tenta amarrar ele e jogar do penhasco, mas não consegue. A Bíblia é clara em dizer que ainda não havia chegado a hora dele. O tempo vai se passando, igreja. Jesus pega a cruz do Calvário, coloca assim nas costas, desse jeito, sobe para o Calvário. Lembre que os céus se abriram no Rio Jordão. Jesus está carregando o Espírito. Ele dá o brado na cruz do Calvário dizendo: está consumado. Quando ele grita está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, dando uma mensagem clara para quem está aqui dentro de Viana. Até aquele momento não tinha como a terra alcançar Deus. Por isso não era o véu quem se rasgou de baixo para cima, mas como era Deus quem havia alcançado a terra, o véu se rasgou de cima para baixo. Era Deus dizendo para quem está dentro de Viana: vocês não tinham o Espírito,
quem está aqui dentro me olhando, entendeu, né, varoa? Pregando, era como se Deus estivesse gritando na minha boca. Se eu não tivesse rasgado o véu, o Jonathan estava vazio, vocês estavam vazios, quem está na arquibancada está vazio, quem está no altar estava vazio, mas o véu se rasgou, Jesus deu o grito, o diabo perdeu, o inferno recuou, o céu entrou, se abriu e está aberto até agora, e eu estou vendo ele aberto aqui dentro esta noite. Aleluia! E eu sei porque é que os céus se abriram e se mantiveram abertos. Quando Jesus grita, está consumado, e o véu do templo se rasga. Parece que Jesus estava dando um grito na cruz, e o grito era esse aqui, multidão que me ouve esta noite. No Antigo Testamento, era só um que recebia o Espírito Santo por vez. Você não ia ver uma multidão dessa cheia do Espírito no Antigo Testamento. É por isso que você lê que ou Deus usa Sansão, ou Deus usa Salomão, ou Deus usa Davi, mas nunca mais de dois ao mesmo tempo, que é prova bíblica para provar o que eu estou falando. Você lembra quando Samuel unge Davi? O Espírito primeiro sai de Saul para depois repousar em Davi, ou vice-versa. Quando o Espírito repousa em Davi, tem que sair de Saul, porque ou está em Davi, ou está em Saul, não os dois ao mesmo tempo. Você quer outra prova? Lembra de quem a Bíblia vai lembrar? Lembra de quando um profeta estava profetizando? Aí chegou um outro profeta, deu um tapa na cara dele, apontou o dedo e disse assim: por onde que o Espírito de Deus passou por mim para pousar em ti? Ou está em mim ou está em ti, não nos dois ao mesmo tempo, porque eu estou pregando vitória e tu está pregando ira de Deus. Ou é vitória ou é a ira, qual é a mensagem que está certa? O profeta que tomou tapa na cara, num português claro talvez tivesse dito: quem prega a verdade sofre mesmo. Mas eu vou profetizar para quem está dando tapa em profeta que prega a verdade. Está na Bíblia: você verá com os seus olhos Deus provê para o seu próprio povo, mas não vai participar daquilo que Deus colocar na terra. Essa mensagem é clara para quem tem ouvidos para ouvir. Cuidado com quem tu anda batendo, cuidado de quem tu anda falando. Ah, mas eu não gostei da mensagem. Vai reclamar com o dono da mensagem, não com quem traz a mensagem. Verdade ainda é verdade, rapaz. Então vai reclamar com quem está sentado no trono de glória. Estou sentindo Deus aqui na minha boca. Eu vou falar da minha vida. Eu não sou dono da Bíblia. Aqui esta noite é um restaurante. Vocês vieram se assentar em uma mesa. Eu não fiz a comida. Eu sou só o garçom que coloca na mesa. O gosto da comida está ruim, não está gostando, porque tem dia, e está aqui, é pessoas lá fora, que eu sei que você é crente, que só gosta de entregar algodão doce. Hoje é mocotó. Mas se o mocotó não estiver te agradando, você não precisa ficar com raiva de mim, não. Você fala no final do culto comigo: Jonathan, não gostei do gosto da comida, eu não gostei da palavra, eu não gostei da pregação. Não tem problema, eu sou só o garçom. Eu vou no chefe da cozinha, eu vou dobrar o meu joelho, vou conversar com ele e dizer: ó, fulano não gostou, ciclano não comeu, voltou com fome para casa. Ele te procura de madrugada na tua casa para apontar o dedo no teu nariz e dizer: por que não comeu aquilo que eu coloquei na tua mesa? Só sai com fome daqui hoje quem quer. Eu vou melhorar. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas a palavra está servida, quem quer comer, come. E quem come, dá um sinal de glória entre nós aqui esta noite. Deus aqui, aleluia. Caminha comigo dentro deste manto de mistério. Deram um tapa na cara do profeta. Eu não gostei da palavra, não tem problema. Deus não precisa que o povo se agrade da palavra para cumprir o que falou. Existem pessoas que serão levantadas como esse que eu estou falando, que não vai agradar a multidão. Não é aprovado na terra, mas é aprovado na glória. Enquanto outros brilham e são aprovados na terra, mas o céu já recuou há muito tempo. É melhor ser rejeitado na terra falando a verdade, com o céu assinando embaixo, do que muita gente te aplaudindo, mas o céu está recuando, dizendo: não estou mais com ela. Pastor, tu está pregando para pregadores? Não, eu estou falando para cada crente sentado aqui, porque às vezes o microfone não está na sua mão. Mas quem foi que disse que para pregar tem que pegar a mão no microfone? Está na Bíblia: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não?
Se fregar fosse meter mão no microfone, quem é mudo não ia conseguir pregar. Então pregar não é gritar no microfone, pregar é ser uma carta que pode ser lida por outros. Tem gente aqui dentro que não abre a boca para falar nada, ela só passa na rua, ele só passa no trabalho. Alguém olha e diz: está me incomodando muito. Tem que incomodar mesmo. Eu nunca vi trevas se agradarem da luz. Quem está comigo nesta palavra? Aleluia. Eu vou falar rasgado para quem está me ouvindo. Está tomando pedrada, filho? Eu estou tomando muita. Pensa que eu estou triste? Eu estou dando glória. Estaria desconfiado se não tivesse pedras durante a caminhada. Pedras ainda é o maior sinal de que a árvore está dando fruto. Ninguém joga pedra para arrancar fruto de árvore que não dá fruto. Se estão se levantando contra ti, não tenta desistir nem recuar não. Dá glória, porque o diabo não se levanta contra quem não faz nada dentro da presença. Quem concorda comigo para nós seguirmos, diga amém. Nós estamos diante de uma abertura no Antigo Testamento, que abre e fecha. Jesus vem abrindo os céus. Olha para quem estava dentro do recinto, aponta o dedo, e na sua volta e ressurreição ele diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais. Eu vou repetir porque eu sei que você conhece, eu vou entoar e falar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles, como aqui em Viana, essa noite, reunidos no mesmo lugar. De repente, porque Deus trabalha assim, Deus trabalha com de repentes. É todo mundo quieto olhando o pregador, de repente veio do céu um som. Eu tento imaginar o som mais ou menos assim. Se é como um vento impetuoso, então o som é de vento impetuoso. Eu só imagino todo mundo parado na casa, de repente a janela se bate e começa. Está escrito aqui, vai reclamar com quem escreveu. Um som como de um vento impetuoso invadiu a casa em que estavam sentados, não pediu permissão, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um, porque ninguém saiu vazio. Sobre cada um, pegou quem estava no altar, pegou quem estava na quadra, pegou quem estava na arquibancada, pegou quem estava na rua, pegou quem estava no estacionamento, pegou quem estava tocando, pegou quem estava nos bastidores, pegou os tangedores, e todos, sem exceção de ninguém, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tu conhece? Alguém olhou de fora e falou: é bebedice, isso aí é zombaria. Aí Pedro, tomado do Espírito, olha e fala: é bebedice nada, isto aqui é cumprimento de Joel, é palavra de Deus, que a toda a carne receberia o Espírito e profetizaria, seria cheio. Isto se cumpre, Jesus vai para a glória. Cheguei aonde Jesus mandou chegar. Quero começar a pregar agora. Jesus sobe para a glória, mas a história não para aqui. Você vê mais à frente Estevão sendo apedrejado. Eu quero ver quem é de Bíblia agora. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, e volto a repetir, está sendo apedrejado porque esfregou na cara dos judeus a verdade da Bíblia. Enquanto esfrega a verdade, alguém mete a mão em pedra dizendo: não gostei, vou jogar pedra. Sabe o que Estevão faz? Ele não pede misericórdia da pedrada. Eu imagino Estevão, crente fiel: não, se for pegar, não pega essa, não pega aquela ali que é maior para jogar. Aí Estevão: mas por que tu quer que joga pedra? Porque tu pode me apedrejar, tu pode me matar, mas eis que eu não estou vendo o céu se abrir, eis que eu já estou vendo o céu aberto. Já abriu, está aberto. Tu pode matar os verdadeiros, mas o céu não fecha. Tu pode calar a boca de quem fala a verdade, mas o céu não fecha. Morre um verdadeiro, Deus levanta 10 verdadeiros. Se cai 10 verdadeiros, Deus levanta 20 verdadeiros. Eu estou olhando uma multidão de verdadeiros aqui agora, que não se alia com as coisas erradas na terra, mas ainda olha para o céu dizendo: pode jogar pedra na minha cabeça, mas a verdade ainda é verdade, evangelho ainda é evangelho, santidade ainda é santidade, e eu vou pregar a verdade. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você pode me ajudar a pregar esta noite? Só dá uma catucada de ombro quem está do seu lado
E diga: por que tu está com medo de tomar pedrada? Diga por que tu está com medo de alguém falar mal de você? Pode falar. Diga: por que está com medo de ser cancelado na internet? Por quê? Não, fala melhor. Por que tu está com medo de alguém se levantar contra você no seu trabalho? Está se escondendo muito, crente fiel. A Bíblia diz que quem é uma tocha acesa não fica escondido debaixo de um cesto, é colocado em um lugar alto para todo mundo olhar, falar e ver. É crente, é cristão, tem a verdade. Vai vir pedrada de um jeito ou de outro, então que a pedrada venha com a gente pregando o verdadeiro evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que quase não há mais tempo. Por isso eu começo a entrar em Apocalipse agora. Quem quiser mergulha comigo. Os céus se abriam e se fechavam. Parece-me que Jesus entra com uma chave que abre a porta do céu. Pensa que a porta está trancada aqui hoje? Apocalipse capítulo 1. João é arrebatado. Chegando aos céus, tem uma visão de alguém que anda entre 7 castiçais de ouro. Aquele varão se apresenta, ele entende que é Jesus. Capítulo 2, 3 e 4. Aquele varão está entregando cartas às igrejas da Ásia. Capítulo 5 de Apocalipse, aquele varão começa a tratar com quem está aqui dentro, contando para João contar a vocês através do 5 de Apocalipse o que foi que aconteceu no momento da crucificação. Eu vou entoar na minha boca para vocês. Eis que eu, João, estava dentro dos céus, e um grande anjo bradou com alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E eu, João, chorava muitíssimo, porque não havia ninguém na terra. Opa, Jesus não estava mais na terra. Porque não havia ninguém no céu. Opa, Jesus também não tinha chegado nos céus. Jesus estava entre a terra e entre os céus. Era o momento em que ele está pregando para os discípulos e começa a subir. Não está na terra, mas não chegou nos céus. E João está bradando: quem é que é digno? Quem é que vai abrir? Quem é que vai cumprir a aliança? De repente alguém olha para João e diz: fica quieto, João, enxugue as tuas lágrimas e não se entristeça. Eis que vem adentrando a glória o leão da tribo de Judá, que venceu a morte, para desatar os 7 selos desse livro. Eu só tenho que imaginar, varão, aquele leão entrando no céu assim. Cada passo que ele dá, o céu estremece, os anjos o reverenciam, as trombetas tocam dizendo: abriu portas e levantai as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o rei do quê? Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Vem Jesus adentrando os céus. Dá na Bíblia, vai reclamar com quem escreveu. Ele se senta num trono entre os animais e os anciãos. João está olhando para ele. Vou começar agora. E diz: eis que eu estou vendo um cordeiro, como tendo sido morto. Peraí, João, se decide: é leão ou é cordeiro? É cordeiro ou é leão? Os dois. Porque está falando de leão para alguém que já ressuscitou, mas de cordeiro para alguém que desceu na terra. Vou começar. Porque Jesus começou, mas ainda não terminou o que veio fazer na terra. Começou o que, pastor Jonathan Carlos? Quando ele veio milhares de anos atrás, Igreja Santa, ele não veio como leão, ele veio como cordeiro, que vai muda o matadouro. Eu vou pregar com calma assim mesmo, para tu absorver tudo que eu estou falando. É um cordeiro que pisa na terra, bate no peito e diz: eu ainda não vim guerrear contra vocês. Eu vim abrir olho de cego, levantar quem está caído. A guerra de quem estava na sinagoga com ele era: e tu não vai pregar o dia da ira de Deus, não, não. Porque o ano aceitável é para o cordeiro, o dia da ira é para o leão. E leão eu só sou depois que chegar na glória.
Enquanto está na terra multiplicando pão, é cordeiro. Enquanto está na terra transformando água em vinho, é cordeiro. Enquanto está na terra entrando com chicote dentro do templo, é cordeiro. Enquanto está deixando os fariseus loucos, é cordeiro. Enquanto está vencendo a morte, é cordeiro. Enquanto está pisando a cabeça do diabo, é só cordeiro. Enquanto está expulsando os demônios, é só cordeiro. Enquanto está fazendo perna andar de novo, é só cordeiro. Irmão, se como cordeiro pisou a cabeça do diabo, fez demônios recuarem, embolou a cabeça dos religiosos, entrou no templo com chicote e instalou nas costas de todo mundo, eu não quero estar aqui quando ele pisar na terra como leão da tribo de Judá, porque se como cordeiro ele já fez o que fez, eu não quero ser inimigo do leão, mas eu estou olhando para uma geração que não é inimigo do leão, eu estou olhando para uma geração de cordeiros que serão transformados em leões agora. Quer ver? Eu não te pedi isto até agora. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Eu não te pedi isto, me dê esta chance. É a primeira vez que eu estou te pedindo. Eu estou olhando para ovelhas. Ovelhas, ovelha, 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 ovelha. Hoje aqui dentro de Viana, Deus não está levantando somente ovelhas. Ovelhas são as almas que nós vamos ganhar a partir de hoje. A partir desse momento, eu só enxergo leões e leoas na presença de Deus. Estou fraco, até o mais fraco é mais forte que o inferno reunido. Levanta a mão de quem está do teu lado aí, vaso. Vai descer um renovo aqui dentro desse ambiente. Pregador, estou fraco, mas ainda é leoa. Pregador, estou em guerra, mas ainda é leão. Então, em nome de Jesus, guerreiro, eu nunca vi leão de boca fechada. Solta o rugido de leão esta noite. Bota o diabo para correr. No barulho do teu glória, eu vou deixar tu adorar. 30 segundos para quem é leão. 30. Tá bom. Eu não vou voltar atrás na minha palavra. Eu falei 30 segundos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Quem é. Quem não é, seja transformado agora. 8. O diabo se levantou a semana toda. 7. Mas hoje ele vai ter que recuar. 6. Eu não vou me corromper com este mundo. 5. Quem é leão e leoa? Quem é leão e leoa? Sede renovado pela glória de Deus. 4. Em nome de Jesus, nesse exato momento. 3. A glória de Deus começa a renovar vasos agora. 2. E quem quer ser renovado? 1. Eu lhe convido a encher esta casa de adoração. Agora. Tem um negócio bíblico, meus amigos. Sabe o que está na Bíblia? Que quando no Antigo Testamento a gente queria consultar o Espírito, os tangedores tangiam. Ah, irmão, se aconteceu no Antigo, acontece hoje também. Eu vou largar o microfone para dar um gole na água. Eu convido os tangedores, invoca o nome do Espírito para esse povo consultar o poder de Deus aqui dentro.
10 minutos. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Meu Deus, eu sinto o altar tremendo debaixo do meu pé. Meu amigo Diego, eu estou com vontade de sair correndo lá no meio da quadra. Estou quase dando um pulo daqui, Jesus. Igreja Santa que vai morar nos céus. Estamos diante de uma verdade bíblica. Jesus se apresentou à terra como cordeiro. Eu sei que a gente canta ele como leão de Judá, mas ele só inaugurou o ministério de leão depois que entrou no céu após a ressurreição. Até entrar no céu o ministério de cordeiro. É alguém que vem para se entregar. Pastor, por que agora ele inaugurou o ministério de leão? Eu sei porque agora ele é leão e não mais cordeiro. João está olhando para ele no trono e está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Isso aqui no original grego fala de alguém que está com as marcas. Eu sei que se você pegar uma galinha no galinheiro ou um cordeiro, seja o que for, e cortar o pescoço do animal, vai sangrar até morrer. Não tem vida. Só que o João está olhando para aquele cordeiro e está dizendo assim, engraçado. Eu estou vendo a marca nos pulsos. Eu estou vendo a marca do lado. O sangue jorrou, mas não morreu, está vivo. Eu estou vendo as marcas nele. E isso aqui já dava uma pregação até amanhã. Tu só está aqui dando glória porque Jesus está com as marcas lá no céu. Ah, Jesus. Não, pastor, Jesus está aqui. Não, quem está aqui é o Espírito Santo. Jesus está sentado à direita do Pai. E toda vez que Deus se ira contra vocês e diz, eu vou matar eles, Jesus entra na frente e diz, ó marca, eu já paguei o preço, Pai. Mata não, dá uma outra chance. Eu sei que erra, peca, pisa na bola, chuta o pau da barraca, fala todo dia que quer desistir, mas olha a marca do cordeiro, olha as marcas do cordeiro. Ele não merece, mas eu paguei o preço. Deixa ele dar glória, deixa ela adorar, Senhor. Tu só está aqui viva porque Jesus foi para a cruz por causa de vós. E isso daqui tem que pesar no teu coração. Jesus vai carregar estas marcas por toda a eternidade. Pastor, vai não, vai. Você não lembra de Jesus voltando e falando com Tomé? Já está ressuscitado, corpo glorificado. Ele olha para Tomé e diz assim, Tomé, já voltei, mas toca aqui para ver que eu ainda tenho a marca. Coloca o dedo aqui no buraco do lado. Eu voltei, estou carregando a marca porque tu pecou. Você errou, mas só está aqui viva dando glória porque eu paguei o preço com estas marcas. Então aproveita as marcas do teu mestre, porque na história eu nunca vi nenhum mestre fazer isso pelo servo. Eu já vi servo morrer por mestre, principalmente em filmes. A gente vê o servo se sacrificar, o servo morrer, o servo servir como bucha de canhão. Agora mestre, pegar o menor, colocar sentado e entrar na frente como o maior para se sacrificar por quem não merece, é só o cordeiro que teve essa capacidade. Ele fez isso, Igreja Santa. E quando ele estava pregando àqueles que estavam ouvindo, estou entrando, vem comigo, Jesus. Eu imagino ele pregando para os discípulos, as marcas nele. O Espírito de Deus começa a elevá-lo, ele começa a ser assunto aos céus. Aí, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, eu vou tentar encenar para vocês. Jesus está subindo e os discípulos estão fazendo mais ou menos assim, ó. Enquanto eles estão olhando para cima, um anjo se apresenta do lado dele e diz, acorda. Não, eu estou olhando ali. Não, ele já foi. O que tinha que fazer já fez. Vai fazer o que ele mandou vocês fazerem. Vai pregar, vai anunciar, vai se reunir para receber o Espírito. Não, mas eu quero ele. Não se preocupa, porque esse mesmo que foi. E tu entendeu, hein, varão? Um dia. Quem dera fosse agora. Quem dera fosse agora. Um dia ele vai voltar.
Eles começam a anunciar o santo evangelho. Começa a pregar, vem comigo para a história. Abre olho de cego, levanta coxo, vai para a porta do templo, expulsa demônio, prega contra os religiosos, derruba os falsos, indaga os falsos profetas, vai nos falsos mestres, estão aplicando o verdadeiro evangelho. Mas aquela geração morre. Vou entrar onde Jesus mandou agora. É engraçado pensar que Pedro passou. É engraçado pensar que João já foi, está lá esperando a gente. É engraçado pensar que Tomé já está guardado em Deus. É engraçado pensar que Mateus já está com ele. Porque eu lembro de um dia Jesus no templo pregando: não passará esta geração. Como é que não passará esta geração se já passou? Jesus não estava falando de Pedro. Jesus não estava falando de Tomé nem de Mateus. Estava falando de quem, pastor? Vem comigo na Bíblia. Vocês sabem discernir o verão. Vocês olham para a figueira e sabem que quando o verão está próximo, ela bota as suas folhagens para fora. Vocês sabem discernir o calor do verão, não o verão, o calor do verão, porque ele está se aproximando. E antes do verão você sente o calor, os sinais do verão. Você sabe discernir os sinais do verão, mas não dos tempos. Então vamos começar a discernir dos tempos agora. Vou entrar no leão e a gente ora. Pastor, que sinais do tempo são esses? O que Jesus estava falando era: olha que templo bonito, Jesus entra na frente dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. Em outras palavras, Israel vai deixar de ser Israel. Quando nós lemos dentro da Bíblia acerca de figueira, figueira referencia a nação de Israel. O que Jesus estava falando é: olha para Israel, porque eles são a figueira santa. E como é que uma figueira funciona, multidão que me ouve aqui esta noite? Uma figueira mais ou menos assim, está cheia de folha. Quem olha para ela fala: nossa, vai viver para sempre. Mas quando o inverno chega, ela perde as suas folhas, fica parecendo morta, seca. Quem olha para ela seca diz: nunca mais vai voltar, nunca mais se levanta. Até que o calor do verão começa a se aproximar. Ela sente os sinais e bota a folha para fora de novo. Aí alguém olha e fala: rapaz, eu achei que nunca mais se levantaria, mas olha a figueira aparecendo de novo. Olha ele se levantando de novo. Se a figueira é Israel, Jesus havia dito naquele tempo: Israel vai deixar de ser nação. Mas quando a figueira florescer, em outras palavras, quando Israel voltar a ser nação, saibam que o calor do verão já chegou e o verão está muito próximo. Em outras palavras, quando Israel voltar a ser nação, a trombeta está perto de tocar para arrebatar vocês. Vamos para a história. Jesus vai para a glória. O tempo passa. Vou falar devagarinho para não pensarem que foi porque eu gritei. Roma invade Israel no ano 70. Destrói tudo. Opa, inverno chegou. Israel deixou de ser nação. A figueira está seca. Aí as nações começam a olhar para os judeus dizendo: quando esses judeus voltarem para a terra e se tornarem nação, a trombeta está próxima de tocar. Passa Roma e a figueira não floresce. Passa Império Bizantino e a figueira não floresce. Passa os árabes, a figueira não floresce. Mamelucos, a figueira não floresce. De repente os cruzados vindo da Europa tomam Jerusalém, mas a figueira não floresce. Império Otomano toma aquela terra, mas a figueira não floresce. Império Britânico faz guerra com o Otomano e toma Jerusalém. Opa, esse eu conheço, mas a figueira não floresce. Até que entra 1939, Segunda Guerra Mundial, aonde aquele homem bigodudo que nem merece ter o nome falado, mata e extermina 6 milhões de judeus nos campos de concentrações. Até que a Segunda Guerra termina no ano de 45, 1948. As organizações das Nações Unidas, presididas por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, se reúnem para definir o destino dos judeus. Alguém pergunta, coisa da minha cabeça: aonde esse povo vai ficar? Eu imagino alguém se levantando, estou resumindo muito e dizendo: eu li em algum lugar que esse povo tinha uma terra. Por que não manda o judeu de volta para a terra deles? Oswaldo Aranha bate uma tela e diz: está feito, deixa os judeus voltarem para a terra,
no ano de 1948, Israel é reinaugurada. Opa, a figueira floresceu, a nação voltou a ser nação. A partir daí, a igreja começou a olhar para Israel. Só que engraçado, porque Jesus disse: não passará esta geração. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Aí alguém diz: pastor, tem 30 anos que vocês estão falando que Jesus vai voltar e não voltou. Meu avô já morreu, minha bisavó já morreu, quem era de 1948 morreu. Mas eu retruco você dizendo: você fala que a geração já passou, mas quanto tempo dura uma geração dentro da Bíblia? Pelos cálculos eu não estou marcando data de nada, porque eu não sei o dia nem a hora. Mas sabe quanto dura uma geração dentro da Bíblia? Aproximadamente 100 a 120 anos. É o tempo de Abraão com Israel. Tem um cálculo teológico. Pastor, mas isso é marcar data? Não. Jesus te deu o calor do verão para você entender os sinais. E se Israel voltou há quase 80 anos. Espera aí, 120 menos 80, eu acho que a gente tem mais ou menos uns 30 ou 40. E sabe o que é que me dói? Não é saber que falta só 30 ou 40, não sei, não vou marcar data para a trombeta tocar. O que me dói é tem gente que está sentindo o calor do verão, liga a televisão todo dia, parece que se torcer sai sangue, não é? É o calor do verão. Aí você vê notícia no Japão: maremoto matou milhares, é o calor do verão. Aí tu vê a Rússia entrando em guerra com a Ucrânia, não é? É o calor do verão. Tu vê o calor do verão, minha filha, e não acorda para a vida. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar, a igreja vai embora. Eu não quero que você fique de fora disso. Eu não sei quando ele volta, mas eu sei que está muito perto. Estou chegando no Leão e a gente ora. E eis aqui o mistério, igreja: nem todos dormiremos. Está na Bíblia. Alguns nascerão e não vão conhecer a morte. Antes da morte chegar, a trombeta toca, vai para a glória. Meu Deus, e eu creio que eu estou nessa geração. Pelo nível dos sinais, abro um parêntese e sigo para onde Jesus mandou. Pastor, a Bíblia diz em Mateus 24 que quando Jesus estivesse perto de voltar, ia ter guerra, rumor de guerra, ia ter perseguição. Pastor, mas sempre teve isso. Sim, mas ele também disse princípio de dores. Quem aqui ainda me ouve, diga glória a Deus. Estou olhando para o relógio, fique tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta. Princípio de dores, está falando de uma mãe que está pronta para dar luz, dores de parto. Quem aqui é mamãe? Levanta as mãos assim, mamãe. As mamães que levantaram as mãos, se eu estiver falando heresia, você tem liberdade de subir aqui e arrancar o microfone da minha mão. Você lembra que quando você foi ter teu filho ou tua filha, as dores começaram a aumentar? O tempo entre as contrações não começou a diminuir? Isto é calor do verão. Jesus não estava dizendo que ia surgir guerra, porque sempre teve. O que ele está dizendo era: quando eu estiver perto de voltar, a dor da guerra vai ser muito intensa, a dor da perseguição vai ser muito intensa. E mais, o tempo entre eles vai ser muito curto. Sai de uma perseguição entre outra, sai de uma guerra entre outra, sai de uma doença entre outra. Não é assim que os tempos estão agora. Antigamente demorava 50 anos para aparecer uma nova doença. Hoje em dia todo ano tem uma coisa nova. Antigamente para ter guerra era de 50 em 50, 100 em 100. Aí parece que foi diminuindo. Hoje em dia, aonde tu vai tem uma guerra. É guerra ideológica, é guerra bélica, é guerra religiosa. Sempre tem uma guerra. Mas o que mais me choca, irmão, eu sei que eu vou te catucar com vara curta, mas lá vai. O que mais me choca nisso daqui é perseguição. Eu, como meu amigo Diego disse, tive a oportunidade de ir no Japão, na África, na Europa. Rodei um pouco por aí pregando porque Deus deixou. Não é um mérito meu. E sabe o que é que acontece? Tu pisa no Japão e você tem que suar igual cuscuz na panela para alguém sentir um arrepio. Aí você pensa que você está sendo perseguida ou perseguido porque alguém falou mal do teu cabelo, ou porque alguém falou mal da tua roupa, ou porque alguém falou mal da tua situação financeira,
ou porque alguém falou mal da tua voz, eu vou te ensinar o que é perseguição. Entra na Coreia do Norte agora e grita o Jesus que tu está gritando. Grita. Tu acha que é perseguido? Entra lá na África, na frente do Boko Haram. Fala de Jesus para tu ver o que acontece. Que eu estou falando porque tive prova. Que alguém mandou um vídeo para mim um dia. E o vídeo era um culto na África. Estou terminando por aqui. E o culto na África era mais ou menos assim, igreja. Uma televisão de tubo. Tinha um vídeo meu de terno azul pregando 30 segundos uma palavra. E os africanos dançavam em volta da televisão. E o pastor mandou mensagem para mim, para minha esposa, dizendo: olha como é que é a nossa pregação. 1 mês com 30 segundos de vídeo. Aí eu falei: pastor, eu entro aí para pregar ele. A gente não tem dinheiro. Eu, não precisa. Eu dou um jeito, eu arrumo com alguém, eu entro aí e prego ele. Não, meu filho, é melhor você vivo, porque a gente está rodeado por terroristas. A gente não sabe a hora que eles entram. E esse vídeo aqui é o seguinte, meu filho. A aldeia trabalhou o mês inteiro, porque a gente é muito pobre. Tirou de comer e foi para a cidade escondido vender o resto. Pegou dinheiro, comprou um pouco de internet e baixou esse vídeo para ter uma explicação da palavra. Porque ninguém pode entrar aqui para explicar a palavra para nós. Pastor, o nosso alimento desse mês todo está sendo esses 30 segundos de vídeo de você falando que Jesus vai voltar. Agora eu gostei do olho arregalado. Você está aqui sentada no banquete, está reclamando às vezes até da hora, não é? Tem gente vivendo com 30 segundos de palavra para não morrer. Sabe o que ele falou? Eu não sei a hora que os terroristas entram, mas avisa para a igreja brasileira que se eles entrarem, vai te chocar. Eles vão matar os homens para os homens não se levantarem contra eles. Vão levar as mulheres e as meninas para serem escravas, vocês sabem do que. Vai levar os meninos para treinar como soldado para matar outros crentes. Mas pastor, se eles fizerem isso, avisa para os brasileiros que a gente não vai largar Jesus. A gente morre sem cabeça, mas entra no céu dando glória. Vou largar Jesus porque falou do meu cabelo. Vou sair da igreja porque aquela irmã está me perseguindo. Tu não sabe o que é perseguição. Não. Agarra com Jesus e não solta nunca mais. Porque tem gente que queria estar sentada aqui. Eu vou falar. Entra no Oriente Médio e grita Jesus na frente do Estado Islâmico para ver. Entra na Europa, onde eu entro para pregar às vezes. Que um dia eu fui pregar na Suíça. Suíça, quem é que não quer morar lá, não é? Fui pregar o primeiro dia, céu trancado. Ninguém dava um glória igual vocês estão dando. No segundo dia eu falei: Jesus, não viajei 15 horas para nada, faz alguma coisa. Aí Jesus falou comigo: fala como é que é o culto no Brasil. Aí eu comecei pregando, preguei 20 minutos e eu comecei. No Brasil, o céu se abre, a glória desce, o povo marcha, a gente chora, é arrebatado, profetiza, canta, adora, prega. Tinha 30 pessoas dentro da igreja. E o pastor feliz dizendo que tinha muito. Das 30, 15 eram jovens, franceses, suíços, portugueses. Jesus começou a catar um por um, falando em línguas assim, ó. Foi batizando todo mundo. Eu até brinquei com a minha várzea. O francês eu não conheço, mas essa língua estranha aí, rapaz, essa aí é o que o povo marcha lá no Brasil cantando ela. Aí no final, pastores, sei que vai doer, mas vai curar. E estou voltando agora em Apocalipse e a gente encerra. Um jovenzinho de 10 para 11 anos veio até mim falando em francês, virou meu amigo ele. Alguém traduziu e ele pediu para ver um vídeo de como eram os cultos aqui. Eu puxei esse celular que está aqui na minha mão, abri a galeria, peguei uns vídeos de 2, 3 semanas antes e mostrei para ele, pregando em Cuiabá, aqui como é que é os cultos e as pregações. Aí ele viu um culto igual esse aqui, onde todo mundo voava na glória dentro da presença. Irmão, 10 anos, começou a chorar assim, ó, chorar, lacrimejar e chorando. Aí eu perguntei, ele está feliz? Aí traduziram o que? Ele falou, não, ele está dizendo que aqui ele tem tudo. Tem escola, tem comida,
tem brinquedo, videogame, tem amiguinho. Daria tudo, 10 anos, tudo, para ter um pouquinho do que vocês têm fartura lá no Brasil. Tu acha que eu vou trocar isto aqui por dinheiro? Irmão, tem gente com dinheiro que não tem isto aqui, e tu está reclamando porque está apertado. Tu está apertado, mas está cheio de glória, meu filho. Tu está apertado, mas está cheio de poder e unção. Aproveita o que Deus está lhe dando aqui esta noite. E a minha chamada a ti é: aproveita o que Deus está lhe dando. Porque se tu entra na América do Norte para falar de Jesus, a cultura woke já tomou tudo. Entra na América Latina para falar de Jesus, os ditadores estão perseguindo. Irmão, é só no Brasil que a gente fica até esta hora. Estou olhando aqui, ainda tem bastante tempo para pregar. Que a gente fica até esta hora marchando, guerreando, sapateando, dando glória. E quem foi que entrou aqui para fuzilar vocês? Quem foi que entrou para matar, cortar a cabeça? Ninguém. Vocês têm liberdade de adorar. E o que me dói é viajar ao Brasil e ver um culto como esse. E eu não estou mandando direta para ninguém, é direta mesmo. Num culto como esse, numa glória desta, sabendo que tem gente lá fora que queria estar aqui dentro, e você olhando o tempo passar, dizendo quando é que acaba. Meu filho, aproveita a oportunidade que tu tem de adorar o teu Deus aqui dentro. Tem gente que queria estar aqui entre nós e não pode. Mas eis aí diante de vós, igreja, um dos maiores sinais do arrebatamento. A perseguição está terrível lá fora e ainda não chegou em vias de fato no Brasil. Quem ainda me ouve, diga amém. Mas assim está escrito na palavra de Deus, que quando Jesus estivesse perto de voltar, os sinais anunciariam. Só que ele não vai arrebatar a igreja como cordeiro. Não. Entrei aonde ele mandou, encerro agora. Os céus estão abertos e eu sinto o Espírito aqui. Só que quando a trombeta tocar, e quem dera fosse agora, 9h20 da noite, Jesus, se tu quiser agora pode. Meu sonho é esse, varão. Eu tenho muito sonho. Eu estou morando no fundo de um quintal, quero trocar de casa, quero melhorar meu carro, quero fazer muita coisa. Mas irmão, se Jesus falar que é vir agora, eu vou embora. Acho que tem coisa que prende na terra, o céu é maior. Eu sei que nós estamos perto e nós já sentimos o calor do verão. Se fosse agora, eu vou ilustrar a vocês. A trombeta tocaria, a igreja subiria, os céus estão abertos. Só que assim está escrito: se abriram e o Espírito Santo desceu. Mas por que o céu ainda não fechou? Porque a igreja não subiu. Falar a segunda vez e sigo. Abriu e não fechou, porque tu ainda está aqui dando glória. Porque o Espírito Santo habita em vós, Jesus falou, e estará em vós para sempre, sim ou não? Não sai mais, nem no arrebatamento. Vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. É por isso que eu não acredito em crentes de internet que não congrega. Vai doer, irmão, vai doer, vai curar. Mas por que, pregador? Porque ele bate no peito dizendo: a igreja sou eu. Não é. Igreja é isto aqui, ó. Ah não, agora eu vou me levantar contra você. Se vai, espere eu falar o resto. Se quer ser igreja, tem que congregar no corpo. Porque o Espírito habita, está na Bíblia, vai reclamar com Jesus. Habita em nós e estará em nós para sempre, sim ou não? Mas se eu, pastor Jonathan Carlos, começar a pecar, ele não vai sair? Então como é que habita para sempre? É porque eu não sou igreja. Ele habita para sempre na igreja, não em mim. Ele está em mim enquanto eu sou santo.
deixei a santidade, ele faz assim, tchau, fica sozinho com o teu pecado. Que eu sou então? Membro. Isso aqui não é corpo, é mão. Vai doer, mas vai curar. Isso aqui não é corpo, é pé. Isso aqui não é corpo, é orelha. Eu sou isto aqui, você é isto aqui, alguém é isto aqui. Isto aqui sozinho é membro. Agora quando isto aqui liga nisso aqui, liga nisso aqui, liga nisso aqui, liga nisso aqui, corpo, igreja. Eu vou usar as palavras de um pastor amigo meu. Eu já vi corpo sem mão, porque a igreja não precisa de você para funcionar. Mas eu nunca vi mão sem corpo. Já viu mão andando por aí? Porque você precisa disso aqui para funcionar. Então não me venha dizer que você é crente e é igreja. Não. Igreja é reunião de muitos membros debaixo do mesmo Espírito. E tem gente me olhando torto, não sei porquê, te amo, mas eu vou ter que falar. O Espírito habita em nós e estará em nós para sempre. Pastor, mas a igreja não é perfeita. Claro que não, meu filho. Perfeita é só quando a gente chegar na glória. Mas até a igreja que Deus era o próprio pastor, teve diabo se levantando. Tu acha que a igreja que está na terra é perfeita? Eu tenho um monte de defeito no meu corpo. Meu dente precisa de aparelho. A minha pressão às vezes aumenta. Já está começando a me dar cabelo branco. Isto são coisas que acontecem. Então não me venha colocar desculpa de não congregar porque a igreja A ou B tem defeito. Não. Isso não cola. Não, isso aqui não. A gente vai para a glória. Tu quer entrar na glória sem saber lidar com quem vai entrar também? Suporte a fraqueza dos fracos está na Bíblia. Dê a face ao que fere face te afronta. Estão me perseguindo, aí fala de volta então. Estão me perseguindo, mas pelo menos eu vou para a glória. Eu vou para o céu. Ah, Jesus mandou falar um negócio aqui. Jesus, para que tu manda? Eu vou entrar, mas não fala com quem está nem do teu lado. Tu não quer viver com quem está aqui, mas quer passar a eternidade do lado dele, dela como? Se acerta na terra para poder entrar na glória. E é isto que vai acontecer no arrebatamento. Todos nós em união como igreja, com o Espírito em nós, vai arrebatar a igreja. E nós entraremos no céu com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador, aquele que adorna, aquele que acompanha. Eu disse a vocês, eu estou chegando em Apocalipse, encerra agora. Quem ainda me ouve, me suporta, diga glória a Deus. Não se preocupe, eu sei que tem gente que mora longe, estou olhando para o relógio, encerro no horário que foi me dado. Quando a igreja entrar na glória, entrará pela mesma porta por onde o Espírito saiu para estar conosco. Só que Jesus por um momento estará nas nuvens. Então sairá de dentro desta mesma porta, parará nas nuvens, receberá a igreja. Eis aqui um mistério que muitos não podem aceitar. Alguns andam dizendo, a terra vai ouvir a última trombeta. Não vai. Só quem vai ouvir são vocês. Mas por que não vai, pregador? Porque quando Paulo está falando de trombeta, ele está falando da mesma trombeta que toca para um exército. Quem toca trombeta no meio da guerra, não toca para inimigos ouvir. Toca para reunir a sua tropa. É esse o sentido no grego dentro do texto. Então a trombeta não é para a terra, é para a igreja. Guarda isso que eu estou falando. A igreja vai ouvir o som da última trombeta, vai ser arrebatada, vai entrar na glória com Cristo. Quando a igreja sair da terra, cheguei aonde Jesus mandou. Na terra o pau vai começar a quebrar. Pensa que Deus já desceu ira na terra? Nem começou. Não, mas eu já estou vendo muita coisa acontecendo. É homem contra homem, natureza contra homem. Deus ainda não desceu com espada na terra. Porque quando ele desce com espada na terra, terminei. É sol escurecendo, é terça parte da humanidade morrendo, é água se transformando em sangue, é estrela caindo do céu, é demônio saindo do abismo. Isso é Deus na terra. E todos esses sinais são testificados em 7 taças,
7 trombetas e 7 selos. Quem é de Bíblia entendeu que eu voltei no começo da pregação. Enquanto isso estiver acontecendo, Deus vai estar na terra com tanta ira, que as pessoas vão se esconder embaixo de montanhas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz na minha boca agora. Pesquisa na internet quando chegar em casa, se Jesus não voltar, que os bilionários já estão cavando buraco embaixo de montanhas. Elon Musk já tem um, Bill Gates tem outro, Mark Zuckerberg tem um no próprio quintal. Eles sabem de alguma coisa que muita gente não está se atentando. Eu vou falar o que é. Eles vão tentar se esconder embaixo de montanhas, está na Bíblia. Mas as montanhas não vão poder escondê-los da ira de Deus. Enquanto eles estiverem na terra, vai ser 7 trombetas. E que fique claro a quem tem ouvidos para ouvir: a última trombeta para a igreja não é a 7ª trombeta do Apocalipse. Pastor, é heresia, toma a Bíblia na cabeça. Na última trombeta será no abrir e fechar de olhos. Na 7ª trombeta, todo olho verá e toda língua confessará. A última trombeta, Jesus vem como um ladrão. Na 7ª trombeta, ele vem montado num cavalo branco como general de guerra. A última trombeta é resgate. A 7ª é juízo. Na última, tu está na terra e vai para a glória. Na 7ª, tu está na glória e volta para governar a terra. Não é a mesma trombeta. E do porquê não é a mesma trombeta, muitos têm confundido, dizendo que a segunda vinda é a mesma coisa do arrebatamento. Não é. Arrebatamento e outro dia eu volto para pregar com calma. É só para a igreja. Segunda vinda é para a terra toda. E aqui está a segunda vinda. Enquanto vocês estiverem entrando na glória, estou botando o celular no bolso. Jesus vos receberá nas nuvens, um portão aberto atrás dele, e ele vai dizer a quem está me olhando de olho arregalado: benditos do meu Pai, vinde para a glória que você está preparado. Entra. Aí tu vai começar a entrar assim, em ruas como que de ouro. Tu vai levantar os olhos e verá muitas mansões. Tu vai também ver muitos anjos andando lá dentro. Tu vai ver Gabriel, tu vai ver Miguel. Tu vai bater o olho e olha Miguel passando ali, olha Gabriel andando aqui, olha o outro anjo passando lá. Só que tem coisa melhor que isto: estaremos todos juntos na glória. E como eu sei que pela Bíblia nos lembraremos um dos outros, porque tu não vai ser um robô que perde a memória, tu vai ter lembranças, porque toda consciência precisa das suas memórias. E a maior prova de que tu vai lembrar da terra e o que aconteceu na terra é que tu vai receber galardão. Quer ver? Eu vou fazer um teste, pastores. Quem aqui vai receber galardão e ser galardoado? Levanta a mão assim. Vai receber, né? Engraçado, porque galardão é recompensa de obras. Como é que tu recebe se tu não lembra pelo que trabalhou? Tu vai estar diante dele, ele vai dizer assim: toma tua coroa e tua recompensa. Por quê? Tu trabalhou. Não lembro. Vou te fazer lembrar agora. Tive nu, me vestiu. Tive fome, me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Tive preso, me visitou. Caí, me levantou. Eu era o teu irmão na necessidade. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: agora eu lembro. Tu vai lembrar, minha filha. E isto aqui é que torna o céu maravilhoso, que tu lembra, mas não consegue sofrer. Sabe o que tu vai lembrar? Tu vai lembrar que na terra tu tinha dor física, tinha problema físico, mas lá no céu tu vai saltar igual o cervo no campo. Tu vai lembrar na terra que os olhos não enxergavam, a saúde não era boa, mas lá os teus olhos verão que nunca viram, teus ouvidos ouvirão que nunca ouviram. Tu vai lembrar que na terra alguém te traiu, mas vai lembrar que lá no céu está o justo e fiel. Tu vai lembrar que na terra saiu no sol de meio-dia aqui em Viana, em Vitória, em todas essas cidades, para pregar o evangelho e bater a porta na tua cara. Podem ter fechado a porta na terra, mas lá no céu tu vai ver a porta estreita aberta para você passar. Tu vai lembrar, mas não sofre. E do porquê tu vai lembrar? Tu vai lembrar de mim, eu vou lembrar de ti.
Cada um vai lembrar do outro. No corpo glorificado conheceremos a todos. Só tenta imaginar essa multidão se juntando com a multidão de Vitória, se juntando com a multidão da Serra, se juntando com a multidão de Cachoeiro, se juntando com as multidões de outras cidades, se juntando com as multidões do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, se juntando com as multidões da Venezuela, Uruguai, Paraguai, se juntando com as multidões da África, Oceania, Ásia, todo mundo, passado, presente e futuro, entrando assim na glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto nós estivermos entrando na glória, uma trombeta vai tocar. Entraremos em tribunal de Cristo, galardão distribuído. E depois do tribunal, nós entraremos em um salão. Nos assentaremos, terminei aqui, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não, isso aqui é muito forte. Tu vai ver Abraão sentado do teu lado. Ô Abraão, como é que foi tu levar Isaac para o altar? Tu vai ver Moisés da outra mesa. Moisés, junta aqui para a gente conversar. Tu vai ver Ezequiel, Jeremias, Daniel, Abacuque, Sofonias. Tu vai ver Naum lá dentro. Enquanto nós estivermos sentados. Vou até pegar minha Bíblia. Coisa gostosa, Jesus. Uma trombeta vai tocar dentro da glória. Um anjo forte vai dizer para todos que estiverem lá ficarem de pé. Enquanto nós estivermos de pé na mesa, os portões do salão irão se abrir. Quando se abrirem, um ser de luz entrará no ambiente. Alguém vai olhar e vai dizer assim: quem é aquele que está entrando ali? Quem é aquele que vem entrando no salão? Eu sei quem é aquele. Apocalipse 19, versículo de número 11. Começamos aqui, vamos terminar aqui. Sabe quem é aquele que vai estar entrando no salão? E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre o cavalo era chamado Fiel e Verdadeiro. Com justiça julga e guerreia. Eu não vou parar aqui não, eu vou seguir. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tinha um nome escrito que só ele conhecia. Então eu estava vestido de veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu. Isso daqui é muito forte, porque eu sei quem são o exército do céu. Alguém abriu a boca para dizer: está vendo os anjos? Os anjos são o exército de Cristo. Posso colocar pela teologia? Anjos são exércitos de Deus. Quem é o exército de Cristo? Estou olhando para ele agora. Estou olhando para ele agora. Então, para esse exército aqui, lá vai a palavra. E os exércitos que estavam nos céus, e os exércitos que já tinham entrado nos céus, o seguiam. Vai general, 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 vai guerreiro, vai guerreiro, vai guerreiro. Guerreia na terra, guerreia na terra, guerreia na terra. Vai general, vai general, vai general, vai general, vai general. Enquanto nós olhávamos para o general, dizendo: guerreia, general, da sua boca sairá uma espada afiada, para com ela, Jesus, isso aqui vai doer, mas vai curar, castigar as nações, e ele as governará com cetro de ferro, pisando o lagado furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que tu já cantou, porque eu canto também. E pode cantar, não é errado, mas a gente não canta assim. E ele governará as nações em amor. Em amor quando era cordeiro. Vamos ver como é que ele vai governar como leão. E ele governará as nações
com cetro de ferro, na ira de Deus, não quer estar aqui quando Ele vier, quer estar do lado dele vindo para governar. Porque eu tenho uma notícia: se tu não sabe quem Ele é, alguém vai cantar bola para você, e Ele tem sobre a sua veste, e Ele tem na sua coxa um nome escrito, e o nome é este exército: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho uma palavra de Deus para Viana esta noite. Viana é de Cristo, e eu sei porque é de Cristo. É de Cristo porque não precisamos esperar chegar na glória para ver Jesus aqui. Querem ver Jesus agora? Eu vou pedir a última vez e a gente ora. Segure a mão de quem está do seu lado. Me dá a chance. Segurou? Aperta bem. Apertou? Eu sei porque a gente pode ver Cristo aqui agora. Ah, vai ver porque Ele vai descer? Não, Ele está à direita do Pai. Mas nós podemos ver Ele na pessoa do Espírito Santo. Sabe como? É que o céu, a porta da graça, só vai fechar quando a igreja for. Se a igreja está aqui, o Espírito também está. Se o Espírito está, quer dizer que Ele não foi embora. Ele não vai descer aqui dentro. Ele já desceu em Atos 2 e ainda está aqui dentro, entende? Por isso eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Porque se Ele está aqui dentro, Ele tem que estar em algum lugar. Aonde Ele está? Aqui, ali, 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 ali. Eu falei no começo que só sai vazio quem quer, não é? Mas quem quer se encher do Espírito Santo, a porta do céu ainda está aberta. Ele transporta entre nós agora para proclamarmos que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convoco esta igreja a 1 minuto de adoração. Nesse minuto de adoração, uma fumaça de glória vai invadir esta casa. E quem quer ser renovado, o Espírito de Deus te renova em poder e autoridade agora. É 1 minuto, então é 1 minuto. E para que ninguém diga, eu vou fazer com calma, que foi porque eu gritei. Ó, até abaixei a voz. Foi porque o pregador gritou, para que o sinal de glória que cai agora não seja por causa de mim, e nem por causa dos meus amigos que estão tangendo. Nós vamos segurar tudo aqui no altar. Se isto aqui é coisa humana, acaba agora. Se é Deus dando um sinal de glória na terra, e os céus estão abertos em Viana, e esta cidade é de Cristo, em 60 segundos, um sinal de glória dado entre nós. Uma coluna de fogo desce no meio do ginásio. Os 4 cantos estão tomados com brasas vivas. Eu vejo o teto pegando fogo e bola de fogo descendo. Eu não vou falar mais nada. Olha o sinal de Deus aqui dentro, ó. Se for para chorar, chora. Tu tem liberdade, então adora ao seu Deus. Se for para gritar, grita, adora, levanta a mão para o alto. Mas usa a liberdade que Deus te deu de adorar a Ele. E convida esse
povo para a guerra. Crente não guerreia nem com faca, nem com revólver. Crente guerreia é assim mesmo. É se jogando no chão, é pulando, é marchando, é gritando, é levantando a mão. Guerreia, meu filho. Ninguém está na tua pele. Eu sei que eu li em Apocalipse 19:11. O fiel e justo guerreia. Então quem segue ele tem que guerrear também. Tem que guerrear também. Crente guerreia no glória, no aleluia. É na marcha, é na língua, é na oração, é na adoração. Se for para fazer, eu vou profetizar. Eu já vejo o inferno recuando esta noite. Laço de morte está quebrando nesse lugar. Caixão está sendo estilhaçado. Sepultura está sendo fechada. Olha o povo de Deus se levantando em adoração. Leões e leoas, rujam o rugido da adoração. Agora. Deixa o Espírito Santo te possuir aqui dentro. É mais de refala. Eu estou sentindo Jesus. Tem uma onda de poder passando na cabeça de vocês. Para quem acha que isso aqui é emocionalismo, então olha o que Deus faz aqui dentro agora. Olha Deus tomando de poder, mais do que já tomou agora. Quem está adorando e quem está glorificando, receba da parte do teu Senhor esta noite. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. É a porção dobrada do Espírito que desceu em Atos 2. Se é para guerrear, então vamos entrar de cabeça na guerra. Satanás passou a semana toda se levantando contra nós. Vamos esfregar a cara dele no chão através da palavra e da adoração. E dizer, fica no teu lugar, cão ruim. Leão verdadeiro está com a gente. E nós vamos nos levantar na adoração. Quem tem vem no glória. Quem tem vem